Olá, amigos aqui do Instagram. Uma boa noite para você que vai estar aqui me assistindo ao vivo nessa gravação da live que é feita aqui no meu perfil no Instagram, @FelipeFNazarete. E um bom dia e uma boa tarde, dependendo de quando você estará me assistindo, talvez nos meus outros canais, como no YouTube. E como nós começamos há algumas semanas atrás, eu vou abrir também aqui o TikTok. Eu tenho feito a live simultânea, então só um momentinho. Olá, uma boa noite também aqui para os amigos do TikTok. Estamos iniciando aqui mais uma live simultânea no Instagram e no TikTok, para a gente conversar de temas os mais variados possíveis, mas no momento nós temos gastado aí um tempinho em cima dessa temática sobre casamento, traição e divórcio à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, porque o que eu vou comentar agora aqui com vocês é uma questão muito frequente que eu vi como comentários, que eu vi nos comentários de alguns vídeos que eu gravei e postei no TikTok, Alguns deles querendo se utilizar para poder supostamente contradizer ou refutar o que eu estava dizendo, e outros até se manifestando de maneira sincera e me apresentando na forma de dúvida para que eu pudesse esclarecer. Então é no espírito dessas pessoas que estavam realmente em dúvida e entendendo que esse esclarecimento poderá beneficiá-las, é que então eu vou aqui responder essa questão. Vocês percebem que no enredo dos vídeos que eu gravo, sobretudo quando pessoas me mandam questões doídas, dilaceradas de alma, porque a escolha delas acabou se mostrando equivocada, seja por intercorrências na própria relação, seja por uma alienação e loucura do seu próprio parceiro ou parceira, que decidiram arbitrariamente seguir em outra direção. Essas pessoas, elas me mandam questões aflitas, perguntando se elas estariam em pecado diante de Deus em recomeçar a sua vida afetiva novamente. E aí é óbvio que, nos valendo da palavra de Deus como espírito e vida, ou seja, como algo vivo, para que receba um aplicativo adequado conforme a demanda que se esteja vivenciando e não de uma forma enrijecida, engessada e dogmática. Eu, em geral, sobretudo quando eu estou conversando com pessoas doloridas e sinceras no seu sofrimento, eu respondo que diante de Deus nós vivenciamos a graça que nos possibilita não só a ressurreição e a vida, mas também recomeços na direção de um melhor aprendizado, de uma melhor construção. Não é por outra razão que o profeta no passado visualizou que a glória da segunda casa tende a ser melhor sempre do que a primeira. Portanto, nessa direção, só que para religioso que pensa de maneira fixa, de maneira engessada e dogmática, de maneira binária, ou é isso ou é aquilo, eles acham que o que eu estou falando está sendo levar cócegas aos ouvidos das pessoas, como sendo aquilo que elas querem ouvir. E aí um dos comentários, e uma das ênfases que eu dou também na minha fala é que o que conecta duas pessoas numa relação verdadeira é aquilo que procede do coração e não um papel passado em cartório. E com isso eu não estou querendo menosprezar, invalidar e preterir a importância e a validade que um casamento no cartório, uma cerimônia religiosa conduzida numa igreja,
tenha, porque essas são instâncias, né, que têm o seu devido significado e valor, sobretudo como registro histórico para a celebração da consagração de um amor entre duas almas, tanto quanto também para um marco comemorativo, social, e para resguardar direitos civis na sociedade onde estamos inseridos. Ponto. Mas religioso, que é não só viciado, mas idólatra do rito, atribuindo sobre o rito e o papel no cartório um valor supersticioso que extrapola o seu significado em si, como se casamento em cartório e como se cerimônia religiosa ocorrida em igreja fosse um portal de Nárnia, onde a pessoa passa e ela sai lá do outro lado e ela sai, agora eu estou casada. E é isso que eles acham que valida a relação diante de Deus. São pessoas completamente distraídas e alienadas com relação à realidade do coração. Lá em Mateus, no capítulo 15, Jesus chega para fazer uma refeição e os religiosos notam que ele não havia se lavado, ele não havia cumprido o rito de purificação, ele não havia passado por aquele ritual que na concepção dos religiosos era a única condição de purificação, porque sem a lavagem de água na pele, então o ser estava impuro. E aí quando eles questionaram Jesus, Jesus vira para eles e diz: hipócritas, porque vocês distorcem o preceito de Deus para fazer prevalecer a vossa própria tradição. Porque o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Isso sim contamina o homem. E aí, em momento posterior, no mesmo capítulo, os discípulos não entenderam a metáfora que Jesus utilizou e perguntaram a ele à parte o que aquilo significava, e Jesus disse: vocês não entenderam? Que o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra pela boca do homem vai para o local específico e sai por lugar escuso. Agora, o que sai do homem procede do coração. E é do coração que procede o adultério, é do coração que procede a maldade, é do coração que procede a vida. Mas religioso, ele não se liga nisso. Para religioso, casamento mesmo. Isso daí pode até, o que Jesus disse pode até dizer respeito a só a purificação. Porque religioso, ele é literalista, ele não tem uma compreensão simbólica ampla. E ele acha que a validação é o cartório e a cerimônia realizada na igreja. E aí a gente fica assistindo isso, que quem me acompanha aqui assiste junto comigo, de inúmeras pessoas casadas com papel passado e vivendo uma verdadeira hipocrisia. E aí o cara lá fica translocado e vai viver numa outra direção, mas e aí, cadê que o papel passado segura? Cadê que a cerimônia religiosa ocorrida numa igreja é um portal de Nárnia, por onde você entra e ali é validado? Porque não é no rito e nas formalidades e protocolos humanos que a coisa acontece, porque se a coisa não acontece no coração, ela não acontecerá em lugar nenhum. Para os homens, serão considerados casados, mas para Deus eles estão desconectados e vai ser só uma questão de tempo para eles frutificarem nessa direção. E aí quem vive de aparência fica chocado. Meu Deus, mas eles eram casados. Mas quem olha o coração é o mais óbvio que está acontecendo, tendo em vista que em inúmeras nuances, sutilezas e direções, os envolvidos já expressavam sintoma da desconexão entre eles.
Em cima desse roteiro, desse repertório que a gente está aqui conversando, as pessoas me mandaram a seguinte questão sobre a necessidade de casar no cartório, o casamento ser válido diante de Deus, sobre a necessidade de casar no cartório para o casamento ser válido diante de Deus. O texto que eles citam aqui, a Bíblia diz que o que é ligado na terra será ligado no céu. E se não ligou na terra, não é reconhecido, não é ligado no céu. Essa fala aqui, eu extraí ela literalmente de um comentário que foi feito de um vídeo meu gravado aqui no TikTok. E aí eu quero refletir com vocês sobre essa passagem aqui. A Bíblia diz que o que é ligado na terra será ligado no céu, e se não ligou na terra, logo não é reconhecido, não é ligado no céu. Eu acho interessante o modo como a mentalidade religiosa faz recortes altamente tendenciosos e seletivos, ignorando absolutamente o contexto. E, obviamente, uma vez que se despreza o contexto, se perde muito do real significado, de para onde essas palavras estão apontando e a finalidade que elas pretendem cumprir nos seus ouvintes. Mas aí vamos lá. Essa passagem aqui que me foi citada, ela se encontra, obviamente que de maneira diferente do modo como ela foi descrita aqui, mas ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E aqui eu quero conversar com vocês sobre o contexto que deu ensejo a isso. A partir do verso 13, você vai ler que Jesus estava a caminho de Cesareia de Filipe. E no meio do caminho ele vira para os discípulos e ele pergunta: quem dizeis os homens que eu sou? E aí os discípulos começam a responder: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros até que tu és Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus vira para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro toma a palavra e ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele é impactado por essa resposta, porque para pensar, não era algo razoável de se concluir isso. Nós aqui, que estamos vivendo 2000 anos depois desse acontecimento, onde a gente tomou ciência disso tudo por um livro que está escrito, para a gente é fácil pressupor e presumir que aquele Jesus lá era o Cristo. Mas para os discípulos ali em questão, que estavam vivendo aquilo em tempo real, isso era altamente contraintuitivo. Porque Jesus era um homem ali de carne e osso. Ele fazia xixi, ele cagava, ele soltava pum, ele tinha odor, ele comia. Ele estava ali vivendo com eles ali no dia a dia. E ter uma concepção dessa, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus entendeu que ali, o que aconteceu ali foi uma conexão direta entre Pedro e Deus. E Jesus vira para Pedro e diz: bem-aventurados és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Sim, e aí Jesus prossegue: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí sim entra aqui o versículo 19. E dar-te-ei as chaves. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Agora veja,
essa afirmação de Jesus, ela é feita em cima de um acontecimento. E um acontecimento que foi possível pela mediação da relação de Jesus com os discípulos. E o que estava acontecendo ali? Ora, o que estava acontecendo ali era o cumprimento de uma promessa proferida lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, e replicada aqui no livro de Hebreus, no capítulo 8, onde Deus, por intermédio do profeta, disse: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Pois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Era isso que estava acontecendo ali naquele momento. Não foi carne nem sangue que revelou Pedro. Pedro não fez uma análise sociológica, psicológica, histórica. Não, ele teve uma conectividade direta do espírito dele com uma intuição divina. Tu és o Cristo. E é esse fenômeno, é esse milagre, é esse acontecimento que leva Jesus a dizer: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Agora, essa pedra onde está firmada a igreja de Cristo, e essa chave do reino, ela não é algo estático, fixo. Ela é algo dinâmico. Ela vai estar sempre presente, apenas e tão somente quando houver essa conexão. E essa conexão, ela não pode ser regida por lei, por regra, por dogmas. Ela é viva, porque Deus é quem procura os verdadeiros adoradores, e é Deus quem encontra. Portanto, isso tem a ver com Deus e o coração da pessoa. Não é algo que a gente possa controlar. Porque pela presunção da religião de querer controlar esse fenômeno, foi que, por exemplo, o cristianismo pegou esse versículo 19 e criou o Papa. Porque entende-se que era sobre Pedro que Jesus estava falando, e aí Pedro foi considerado o primeiro Papa. Logo, então, ele tem a chave dos reinos dos céus, e todo aquilo que Pedro ou os seus sucessores fala vira lei na terra. Porque o milagre foi institucionalizado pela religião. E o cristianismo foi, no curso do tempo, sob essa presunção de que, tendo a chave do reino, ela mandou muita gente para a Inquisição, ela matou muita gente sob essa presunção de que o que ela liga na terra, ela liga no céu, e o que ela desliga na terra, ela desliga no céu. E
Muitas barbaridades foram feitas, muitas pessoas foram excluídas injustamente, muitas pessoas foram perseguidas injustamente por causa dessa presunção da religião que recorta esse trecho do Evangelho de maneira tendenciosa apenas para querer afirmar e validar a sua própria arrogância e presunção de suposta autoridade sobre os homens. E aí, na sequência dessa situação, olha que interessante. O mesmo Pedro, para quem Jesus disse, e aí como afirmação do que eu estou dizendo, de que essa conexão que Jesus fala aqui, essa entrega das chaves do reino, ela é dinâmica, ela não é estática, ela é viva, ela não é institucionalizada. Ela não é um dogma, ela vai depender da sua conexão com a vida, com o sentido da verdade e do amor, com o Espírito de Jesus. E aí, como prova disso, o mesmo Pedro, para quem Jesus disse essas coisas, é só você ler aqui na sequência, a partir do versículo 21, ainda aqui do capítulo 16 de Mateus. Jesus, então, depois de dizer essas coisas, ele começa a prenunciar para os discípulos que caberia que ele fosse, em breve, entregue nas mãos dos homens e fosse judiado e maltratado e depois morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas essa história de morrer e do Messias dele sofrer, isso tudo era muito contraditório à idealização que eles faziam sobre Jesus e sobre o que Jesus supostamente teria que fazer. E aí Pedro, se sentindo ali enfatuado por aquilo que Jesus tinha acabado de dizer, sabe? Jesus me deu a chave do negócio, né? E aí deu aquela inflada. E aí Pedro chegou para Jesus, depois de Jesus dizer, ele falou, agora que eu vou dar uma desligada aqui em Jesus, porque eu acho que Jesus tá muito empolgado. E chegou para Jesus e falou, mestre, não seja tão cruel assim contigo mesmo. Aqui, ó. Pedro chamou à parte, no versículo 22, para com isso, não vai acontecer nada disso com você. E aí veja, no verso 23, o mesmo Pedro para quem Jesus disse, que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, o mesmo Pedro para quem ele disse, te dou a chave do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, é o mesmo Pedro para quem Jesus diz, aqui ó, 2 versículos depois, é o mesmo Pedro para quem Jesus diz, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então eu pergunto para vocês, religiosos, com quem está a chave do reino dos céus? Vocês acham que está na mão da religião? Está lá na mão do seu pastor? Está lá na mão desses pastores de televisão? Está lá na mão de quem que vocês acham? Está nas mãos dessas versões autorizadas, da religião, como sendo as figuras autênticas que falam em nome de Deus? Porque o mesmo Pedro que teve uma conexão direta com Deus e uma intuição revelativa da parte de Deus acerca de Jesus, foi o mesmo Pedro que cede espaço para a arrogância e para a presunção e sem querer age em conexão com Satanás. E veja como isso tudo é sutil e é uma dinâmica subjetiva. Mas para o religioso, o cartório é o validador do relacionamento. E a cerimônia religiosa em si é a que leva a Deus a acreditar e a validar a relação. Mas isso é muita bobagem.
Porque essa colocação que Jesus faz, de dar-te-ei a chave dos reinos dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu, essa é uma graça verdadeira. Jesus não jogou palavras ao vento ao fazer essa afirmação. Mas essa afirmação, ela não é um dogma, ela é uma descrição da autenticidade, da dinâmica do milagre existente quando o homem conecta o seu próprio coração à verdade da vida e, abraçando a mente de Cristo, ele responde às demandas da vida do modo como Cristo respondeu. E qual é o espírito de Cristo? Olha, eu posso sintetizar com a mesma síntese que o próprio Jesus utilizou para resumir o espírito da sua vida e obra. Primeiro lá em Mateus capítulo 7, quando ele diz: fazei com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Nisso se resume a lei e os profetas. E uma outra hipersíntese de Jesus se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus diz: um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No mais, eu não vejo Jesus julgando, do modo como eu vejo os religiosos aqui comentando os vídeos que eu gravo. Herege, tá em pecado, se você fizer isso você vai estar adulterando. Eu não vejo isso no espírito de Jesus. Até na mulher samaritana, que ele encontra lá no poço de Siloé, em João capítulo 4, e conversando com ela, na interação com ela, ele discerne, ele intui, ele pede para ela: vai lá e chama o teu marido. E ela responde ele: mas eu não tenho marido. E ali naquele momento Jesus intui: falaste bem, porque já tiveste 5 maridos e o que agora tens também não é teu marido. E ali eles continuam conversando, e a maneira como Jesus fala com aquela mulher não é uma maneira judiciosa, condenativa. Não é, porque senão a conversa teria acabado ali. Se Jesus tivesse a mentalidade desses religiosos que ficam que nem mosca de padaria aqui nos meus vídeos, cheio de presunção sentencialista, dizendo: é herege, tá adulterando, vai para o inferno, Jesus teria dito para ela: olha, você tem que prestar atenção, hein? Você anda em adultério aí, anda em perversidade, hein? Já é samaritana e ainda anda aí adulterando. Mas não. Jesus, ele traz aquela intuição para ela, e aquela fala de Jesus também não vai para o outro lado no sentido de Jesus concordar, mas é no sentido de Jesus mostrar que ele estava ciente da situação dela e ele não a condenava. Portanto, era uma percepção que acolhe, era uma percepção de quem, sendo superior, olha com misericórdia. E foi tanto essa a conexão estabelecida entre Jesus e aquela mulher naquele momento, que a mulher se encanta com a fala de Jesus, vira para ele e diz: Senhor, tu não és qualquer pessoa, vejo que tu és profeta. Portanto, fale para mim. E aí ela traz uma outra dúvida para ele. Fala para mim, onde se deve adorar? Aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Ou lá em Jerusalém? E ali começa uma interação entre Jesus e a mulher, que foi produzindo cura naquela mulher, das carências daquela mulher,
Patamar esse do coração que religioso jamais alcançará no coração das pessoas, justamente por conta da sua preocupação em primeiro julgar, em primeiro condenar, e nesse tipo de disposição mental, o que eles conseguem das pessoas, no máximo, é a hipocrisia. É a hipocrisia, é o disfarce, é o silêncio. São pessoas acossadas e açoitadas pela culpa indo embora. Porém, com as suas mesmas neuroses, com seus mesmos complexos, com as suas mesmas carências, tudo mal resolvido. Portanto, Jesus nunca tratou ninguém de maneira judiciosa, inclusive em João, no capítulo 12, a partir do verso 46, olha o que Jesus diz lá. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça no escuro. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Ele não faz o que religioso aqui fica fazendo o tempo todo. Eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Portanto, Jesus não tinha essa ânsia de que as pessoas o ouvissem, de enfiar a goela dentro, porque ele sabia que a palavra dele era viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e habilitada para dividir juntas e medulas. Essa era a vivacidade da palavra dele. Ela tem vida própria, de modo que Jesus não precisava ficar apontando o dedo para ninguém, mas os conteúdos que o religioso carrega, são tão vazios, são tão engessados, são tão mortos e sem vida, que o religioso precisa compensar com isso no grito, na intromissão, no julgamento, na raiva, em agir como mosca de padaria, porque eles ficam completamente enciumados se eles veem pessoas dando ouvidos a outras pessoas que estão falando coisas diferentes daquilo que eles pensam. Mas aí eles não enxergam isso como ciúme, eles não enxergam isso como inveja, eles não enxergam isso como complexo de inferioridade, porque isso fica travestido de piedade. E aí eles, então, trabalham com a ideia de que estão fazendo isso por misericórdia em nome de Deus. Mas, na verdade, eles seguem muito o espírito daquilo que Jesus denunciava, dos religiosos fariseus e escribas da sua época, dizendo: vós rodeais a terra para fazer um prosélito, e quando conseguem o tornais filho do inferno 2 vezes pior do que vós. E é isso que acontece. Portanto, essa história essa passagem do que é ligado na terra é ligado nos céus, como supostamente para corroborar que casamento só ganha validade se for registrado em cartório e tiver cerimônia religiosa acontecendo na igreja, eu acho que fica por demais claro o recorte altamente conveniente e tendencioso de quem jeitosamente distorce o preceito de Deus para fazer prevalecer a tradição de homens. E com isso, fazer o redirecionamento da consciência das massas na direção daquilo que possa conferir
poder nas mãos de uns poucos que se sentem na presunção de serem os representantes autorizados de Deus na terra, de modo que o que eles não concordarem, então não é ligado nos céus. E o que eles discordarem, então é desligado nos céus. Meu Deus, não se deixem manipular por isso. Entendam o espírito da palavra, o espírito da vida. Quero também comentar um trecho aqui de Mateus, capítulo 19. Incentivo muito você que está hoje me assistindo aqui, viu? Dá um pulo lá no meu canal no YouTube e assiste a live com esse mesmo tema de hoje, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3. Esse aqui é o capítulo 4. Todos eles, você pode ter certeza, carregam uma riqueza de informação muito bacana e que vai instrumentalizar a sua consciência à luz do Evangelho de Jesus com relação a essa temática de casamento, traição e divórcio. Na semana passada, a gente passou um bom tempo aqui conversando acerca da fala de Jesus lá em Mateus capítulo 5, de que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la. E o que isso realmente significa? Porque quando a gente diz que o religioso está sendo legalista, em geral o religioso diz, mas Jesus não veio revogar a lei para poder conseguir se justificar na sua maneira legalista de ser. E aí, na semana passada, nós explicamos que, de fato, Jesus ele não veio revogar a lei. Ele veio cumprir a lei. E nesse cumprimento, Jesus veio revelar o espírito da lei. Porque o homem, na sua queda e na sua relatividade, toda vez que ele tenta viver a lei por ele mesmo, ele distorce a lei. E tá aí a própria história para demonstrar isso. Porque em nome da lei os homens se matam, em nome da lei os homens se apedrejam, em nome da lei os homens se perseguem, em nome da lei os homens cultivam superioridade e arrogância em relação uns aos outros. Por isso é que a lei, sem a luz dos homens, mata. Por essa razão, Jesus não veio revogar a lei. Jesus ele veio cumpri-la, no sentido de revelar aos homens o sentido da lei. E uma vez que esse sentido da lei é compreendido e assimilado com sinceridade e verdade no coração, aí a lei morre. E é isso que é abundantemente explicado, sobretudo nas epístolas de Paulo, depois de Atos dos Apóstolos. Mas eu quero aqui falar sobre um texto que me foi muito citado aqui também, como fala de Jesus, supostamente para respaldar a lei, né? E aí é que a gente vê, pelo contrário, afirmado aqui, né? A gente vê afirmado aqui a maneira Jesus de se tratar a coisa. Veja aqui no verso 3 do capítulo 19. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus ele estava falando com religiosos legalistas que numa cultura altamente machista e patriarcalista, que tratava a mulher como objeto, como coisa, eles tinham na carta de divórcio permitida por Moisés a autorização
de modo a perpetrar esse tipo de repudiamento da mulher sem comprometer a própria reputação perante a comunidade. E isso era feito pelo simples fato de a mulher servir uma comida com um pouco mais de sal, ou de uma mulher ter uma manchazinha na perna e que ele não esperava, ou de ele ter chegado em casa e não ter encontrado a casa arrumada. Gente, era uma cultura extremamente perversa, machista, e que objetificava a figura da mulher, figura essa que totalmente desfavorecida naquela cultura, uma vez que ela fosse repudiada, ela em geral só tinha duas alternativas: ou ela vivia para mendicar, ou ela vivia para se prostituir. Mas eu não quero me deter muito aqui novamente nesse contexto, porque a gente conversou isso com muito detalhe na semana passada. O fato é que é esse público aqui que vem querer testar Jesus sob a falácia de que Jesus estava alterando a lei. E aí eles ficam surpresos com a resposta de Jesus. Porque a resposta dele vem aqui no verso 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, mas de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E o que Jesus está dizendo para eles aqui? Não banalize a conexão que vocês estabelecem com gente, porque isso gera trocas, isso gera fluxos, e isso não é algo banalizado diante de Deus. Isso tem valor, isso tem peso, isso tem significado. Mas vocês estão se utilizando da lei para maquiar a própria perversidade. Porque é isso que acontece, no versículo 7, os próprios religiosos replicam Jesus. Ora, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Moisés disse que pode. Você está querendo ser superior a Moisés? Você está querendo se colocar acima dele? É isso? E Jesus ele não cai na pegadinha deles em momento algum. Jesus vai explicando para eles o espírito da coisa. Onde ele responde: é por causa da dureza do coração de vocês é que Moisés permitiu o divórcio. Porque se Moisés não permitisse o divórcio, mediante o divórcio permitido por Moisés, as mulheres ainda teriam chance de mendigar ou de se prostituir. Mas se nem isso Moisés permitisse, vocês iriam matar a mulher. Iriam se quadruplicar a quantidade de assassinatos para vocês se verem livres. Vocês iriam escravizar, vocês iriam torturar essas mulheres em grau muito mais elevado por não se verem sem saída para poder extravasarem os próprios caprichos e desejos de vocês. Então é por causa dessa dureza do coração de vocês que Moisés admitiu uma rota alternativa para se evitar um mal maior. Vocês não entendem isso quando vocês leem isso daqui? Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher por capricho, quem viver rejeitando, tratando mulher como objeto, quem ficar coisificando o relacionamento, vivendo em torno do capricho e da veneta, do próprio egoísmo e do próprio pinto. É isso que Jesus está dizendo aqui no verso 9. Não sendo por causa de acontecimentos que tenham um peso realmente significativo para afetar e deturpar o sentimento e a conexão entre os envolvidos,
que no caso aqui ele relata como sendo relações sexuais ilícitas, e casar com outra, está cometendo deturpação, está cometendo um desvio, está cometendo uma distorção de significado, uma violação do sentido da vida, que não é outra coisa a não ser o que ele chama aqui pelo nome de adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, porque mulher era tratada tanto como objeto, que aquela mulher que era repudiada, ela logo era capturada por outro e era uma rotatividade imensa, onde mulher só servia de objeto momentâneo para a satisfação das venetas sexuais de religiosos com o coração empedernido e que perderam a capacidade de mensurar o significado e o quanto que essas atitudes deles dilaceravam o coração do outro. Era esse o contexto a que Jesus estava conversando aqui. Mas vocês acham que aqui Jesus estava sendo legalista? Não! Jesus aqui estava em defesa dos alquebrados, das humilhadas, das desfavorecidas numa cultura covarde. E tanto Jesus não estava sendo judicioso e legalista, que olha a sequência do texto aqui. Quando Jesus faz essa refutação para os escribas e fariseus, isso inclusive impressionou os próprios discípulos dele. E por que os discípulos deles ficaram impressionados? Porque isso era uma questão cultural da época. Era normal fazer isso com mulher, dar carta de divórcio. Cansei. Eu, nas rodas de conversa lá, falei assim, eu larguei a fulana, é mole? Eu pedi uma água, ela trouxe uma água quente. Botei pra fora. Peguei logo lá, já fui logo lá e teci caça de divórcio. Agora eu tô de olho naquela potranca ali. Aquela potranca ali é que eu tô de olho. Era assim a filosofia na época. Era com esse tipo de tarado perverso, disfarçado de piedoso e religioso, se escondendo atrás da liberação da carta de Moisés, para poder camuflarem a sua própria psicopatia. Era com esse tipo de gente que Jesus estava tratando. E aí os discípulos também, inseridos nesse mesmo tipo de cultura machista e perversa, os discípulos ficaram impactados com essa doutrina de Jesus, que é uma doutrina segundo a vida. Porque aí no verso 10, os discípulos de Jesus viram para ele e diz: se essa é a condição do homem relativo à sua mulher, então não convém casar. Porque aí a ficha dos discípulos caíram, né? Então, se a gente homem tem essa responsabilidade toda, né? Então eu acho que não vale nem casar, né? E aí olha que interessante. Olha a resposta de Jesus para os discípulos. Porque aqui, se fosse na qualidade da mentalidade desses religiosos que ficam aqui debatendo nos vídeos que eu gravo, seria justamente a hora que os religiosos iam virar aqui e iam dizer: então é melhor não casar não, viu? Porque, escreveu, não leu, no pau comeu, hein? Se divorciar aí e casar com outra, Deus vai pesar a mão, vai passar o resto da vida maldito. Porque essa é a mentalidade do religioso legalista. Agora olha o espírito de Jesus no trato com a coisa. Quando os discípulos dele viram para ele e diz: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, então não convém casar. E olha a resposta de Jesus no verso 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Portanto, ao mesmo tempo que Jesus confronta uma cultura perversa, e ele ali se coloca de maneira contundente para poder desmantelar
a hipocrisia latente, disfarçada de piedade, ele não perde o seu espírito de mansidão e de senhor da vida, que não impõe, que não julga, que não oprime. E os discípulos deles, impactados pela seriedade e pela gravidade do assunto, Jesus vira para eles e, ao invés de dizer, é isso aí, ó, presta atenção, hein? Jesus diz, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Portanto, por diversas razões, todos nós sabemos que existe um ideal. Todos nós. E é saudável a gente ter ciência e consciência do que seja o ideal. Qual é o ideal? O ideal é que uma vez que a gente estabeleça uma conexão com uma pessoa, que essa conexão seja verdadeira, que essa conexão seja sincera e que ela seja levada a sério, de maneira amadurecida, e que, se outrora eram dois, passam a ser um só, na maneira como cooperam entre si, na maneira como se ajudam entre si. Esse é o ideal. Mas num mundo caído, e de pessoas que vão sendo no curso da vida moldadas e distorcidas por traumas e vivências altamente tóxicas, isso cria muito ponto cego na gente. Sem falar nas teimosias e nas recalcitrâncias, e que acaba gerando imaturidades em pessoas, de modo que, por mais que pessoas se encontrem, de princípio, de maneira sincera e honesta, por vezes elas podem se deparar com um equívoco, elas podem se deparar com um dilema, elas podem se deparar com um conflito. Mas os religiosos não perdoam. Eles querem sentenciar. Porque a sentença, ela vai se estabelecer não por mim que vou julgá-los, mas é pela palavra de Jesus sobre aqueles que se fizerem hipócritas e que quiserem distorcer a Bíblia para poder validar o seu próprio capricho e egoísmo. Como, por exemplo, um caso aqui que eu respondi, tá aí nos meus vídeos do TikTok, um rapaz de igreja, aí o que ele fez? Ele, se eu não me engano, se eu bem estou lembrando aqui da história dele, ele se separou. E aí se juntou, não minto, ele não se separou. Ele saiu da igreja e ele se juntou com uma moça. Não cumpriu o protocolo, né? Enfim, ele não cumpriu o protocolo que a religião demanda, né? Para que o casamento seja válido diante de Deus. Então ele saiu da igreja e se juntou com uma mulher, e com essa mulher teve um filho. E eles viveram anos juntos, mas aí deu na telha dele voltar para a igreja. E aí no que voltou para a igreja, ele se envolveu com uma outra mulher lá. Se eu não me engano, na verdade, era até a ex-esposa dele mesmo, se eu não me engano. Ele volta para a ex-esposa dele e aí vira para essa mulher, com quem ele passou anos juntos e inclusive teve uma filha. E ele diz o seguinte, assim, olha, eu não pequei diante de Deus com você, porque eu não posso nem dizer que eu te traí, porque na verdade a gente nunca foi casado de papel passado, então o nosso casamento, a nossa relação nunca teve validade diante de Deus. Então eu estou me separando de você com a consciência tranquila, porque agora sim, na igreja, eu estou me relacionando com essa pessoa e eu vou me casar com ela, e aí sim a coisa vai ser oficial diante de Deus. Tá aí, até um vídeo aí que eu respondi, tá no TikTok e no meu Instagram. É esse tipo de mentalidade religiosa ao estilo de escribas e fariseus que Jesus confronta. Adúlteros, pervertedores do sentido
do evangelho da vida em nome de agasalharem os próprios caprichos. É esse tipo de disposição mental que Jesus chega de carrinho por trás, suspendendo, e que Paulo, lá em Romanos capítulo 1, diz que é uma disposição mental adoecida, adulterada. Portanto, meus amigos, eu espero ter esclarecido, e aqui trago uma reflexão sobre esse tal significado de Mateus capítulo 19, porque isso daqui não respalda atitude de julgamento, de condenação sobre ninguém. Isso daqui é Jesus confrontando o religioso hipócrita que distorce o preceito da vida para agasalhar as próprias perversidades. Mas no que diz respeito à existencialidade da vida, ele vira para os discípulos dele, que era com quem ele tinha uma relação e uma conexão sincera, e ele diz: nem todos estão aptos para esse preceito. Nem todos, mas apenas aqueles a quem é dado. Um beijão para vocês, uma boa noite, uma ótima semana e, com a graça de Deus, até quarta-feira que vem. Valeu, gente boa!